é de dar insumos ou inputs à sociedade para a reforma permanente dessa mesma sociedade, para o crescimento democrático, político, econômico, social e cultural dela. Não, se eu não tenho ideias, não tenho uma atividade concreta para este movimento, vamos lá, gostei do termo, deste movimento permanente da cultura, movimento permanente das ideias políticas, das ideias econômicas, então a minha existência é inútil. E o apoio do Estado, em vez de vir para me ajudar, vem para me destruir, para me comprar. Como é possível, numa sociedade como a nossa, sabemos que dos vários ativistas que há, das pessoas que se notabilizam por questionar permanentemente e de olhar de forma crítica ao Estado, são pessoas instruídas, muitas delas, não digo que não haja gente que não seja instruída, que enverede por essa via. Num Estado como o nosso, em que o nível de educação, o nível de instrução é muito baixo, como construir essa consciência de si e automaticamente o reconhecimento do outro, porque quem toma consciência de si reconhece o outro como ser semelhante e precisar das mesmas possibilidades. Como é que essa juventude, que espaço há para esta juventude chegar a essa tomada de consciência com um nível tão baixo de instrução, um nível tão baixo de educação que existe? Essa é uma ideia. Essa é a questão central, não é? Essa é a questão central, porque, de facto, estamos mais... Eu focalizei muito no papel do jovem, na função do jovem, mas aí está. Esta questão está a levantar aqui o papel do Estado. Aqui não resta dúvidas. Aqui o papel do Estado. Quer dizer, que tipo de... Há aquilo que em psicologia chama-se educação de base. Educação de base, na psicologia chamam a média ou o nível educacional médio de um país. Em psicologia chama-se educação de base. Não é? Nas outras áreas de educação de base, a gente dá para falar de sétima classe, ou da primeira, nona classe. Mas não, em psicologia chama-se educação de base, que é o nível médio educacional de uma certa nação. Isso é papel do Estado. É por isso que nós entregamos parte da nossa soberania, se permitir o termo, da nossa soberania individual, nós transferimos essa soberania individual para um ente que se chama Estado, para gerir por nós, porque exatamente temos a esperança de que trará melhores condições de criar padrões em que o nível médio de educação, de cultura, econômico e social, ele possa fazer melhor do que cada um individualmente. Essa é a lógica de nós criarmos um governo de instituições do Estado. E o nível, a educação de base, que é o nível educacional médio de uma nação, é tarefa e competência exclusiva e fundamental do Estado. As políticas educacionais vão determinar isso. Isso o Estado tem que fazer. É lógico que, aí concordo um pouco com aquele jovem angolano, que é um palestrante angolano, um rapper, acho que deves conhecer, o Gangsta. Ele realmente fala num aspecto, apesar de que em termos ideológicos, isso que ele é um mercenário, mas não me interessa muito isto. O que me interessa é o que ele defende, as ideias que ele apresenta. E ele diz uma coisa muito interessante, quer dizer, o que aconteceu em Angola, eu penso que um pouco também acontece em Moçambique, esta realidade é diferente, que diz que a questão da soberania nacional, não é? E a questão da educação, remover da juventude a capacidade dessa juventude ter acesso à educação, remove da própria juventude instrumentos analíticos para que ela própria se possa afirmar no panorama político, econômico, social e cultural. Quer dizer, remover a possibilidade de educação. Foi um problema que a Frelimo, infelizmente, eu não quero falar muito do partido, mas nós com a nossa independência não conseguimos mudar o paradigma do colono. E este é o grande problema. Nós estamos a falar de mudança de paradigma. É que há um paradigma que durou durante 500 anos.
Nós tivemos independência para quebrar esse paradigma, mas não conseguimos quebrar. Nós continuamos com os mesmos valores, com as mesmas estratégias, as mesmas políticas, em termos educacionais. É verdade que removeu-se algumas questões muito óbvias, não é? Que antes havia uma discriminação racial, quer dizer, já não temos isso escrito em nada, nem na Constituição, nem na Política de Educação Nacional, isso não existe. Mas a filosofia por detrás continua. Por quê? No tempo colonial, quando você fazia terceira rudimentar, depois ia para a quarta classe, depois quarta rudimentar, eram estratégias de atrasar a formação e a educação do negro para que ele não pudesse ter instrumentos para questionar o status quo na altura. E estava a fazer o mesmo hoje. Estava a fazer o mesmo hoje com a juventude. Nós não investimos absolutamente nada na educação, exatamente mantendo o mesmo padrão que o Colombo utilizou para os negros durante 500 anos. Então hoje tu tens uma juventude, mesmo a juventude que está formada, a dita formada, os licenciados, os mestrados, hoje também temos muito PhDs que estão começando a aparecer agora. Tu vais ver que é um tipo de formação defeituosa já. É uma formação deformada, porque é uma formação que não emancipa o cidadão. Ele tem uma formação específica, tem uma certa especialidade, mas ele não está emancipado em termos políticos, não está emancipado em termos sociais, não está emancipado em termos filosóficos. Quer dizer, é uma pessoa que tem um certo diploma, mas em termos de emancipação política, social, tem o mesmo nível com um analfabeto que nunca foi à escola. A única diferença é que se tu falares de uma área específica, ele pode dar os conhecimentos técnicos e científicos. Mas do ponto de vista da emancipação política, está no mesmo nível de alguém que nunca pisou a escola. Está totalmente aquilo que se... Em psicanálise há um termo que se usa de recalcamento. O Sigmund Freud usava muito nos seus tratamentos das pessoas que tinham traumas, não sei o quê. Dizer que há recalcamentos, quer dizer, uma pessoa pode crescer durante muito tempo, ficar adulta. E há sentimentos traumáticos que ficam no seu interior, recalcados, que não se manifestam. Mas em circunstâncias específicas, são aqueles recalcamentos que se mostram. É o que está a acontecer. Há recalcamentos, mesmo dentro da nossa, digamos, juventude formada e instruída, que ela não tem emancipação. Não tem emancipação. Por isso que é natural ver um cenário que nem este que eu vi há pouco tempo. Estou aqui a vir aqui para o Misa, passei aqui do Pulmão. Estou a ver um carro do município, parado, saltam 4 homens do município, foram agredir uma senhora ali que tem uma pequena banca móvel, que está no passeio, a vender bolachas, rebuçados, doces. Agrediram a senhora, carregaram as bolachas e atiraram para o carro. E eu, Venâncio, formado, com formação universitária e tudo mais, estou a passar e para mim aquilo é indiferente. Isto não é emancipação. Quer dizer, é uma formação que eu tenho, mas é uma formação técnica, mas sob o ponto de vista ético é vazia. É uma formação, aquilo que o Severino e o Castiano defenderam, de que é preciso formar o jovem, não apenas para ele ter o diploma, mas para saber ser, saber estar. Que é uma coisa que não nos educam, a saber ser e a saber estar. Não há essa educação. É uma educação emancipadora. Não emancipa o jovem. Então, é o que está a acontecer. Então, eu estou a passar ali. Para a minha esposa também, ela toda preocupada. Paramos aqui e eu a pegar em mim e dizer que eu vou, não vou. Isto é inadmissível. Então, isto aqui é importante. Não é? Isto aqui é importante, quer dizer, uma formação em que você é formado, mas você tem um sentido ético da vida. Tem um sentido ético da sociedade. Em que você, o problema de se desviarem 2 bilhões de dólares da nação para um pequeno grupelho, não é um problema meramente do deputado. Não é um problema meramente digamos, do político ou da oposição. E eu às vezes vejo isso, as pessoas perguntando, mas o que a oposição vai fazer? É gravíssimo isto.
Este é um problema que toda a gente que teve oportunidade na nação de ter instrumentos para perceber isto, instrumentos para analisar isto, emancipar-se e convergir-se nisto e dizer que nós, como jovens, não queremos isto. Não é este tipo de sociedade que nós queremos. E não interessa se você é da Frelimo, se é da Renamo, se é do MDM. Porque aquilo é uma questão que comprometeu os próximos 50, 60, 70 anos de desenvolvimento econômico e social. As opções de desenvolvimento que estão por detrás de 2 bilhões de dólares são incríveis. É incrível. Com 2 bilhões de dólares, estás a imaginar, por exemplo, quantos laboratórios nós podemos pôr neste país? Quantas bibliotecas nós podemos colocar nesse país? Quantas galerias nós podemos pôr nesse país? Quantos estúdios de música, estúdios de música nós podemos pôr neste país? E isto aqui é investimento. Eu preferia 1000 vezes, como dirigente do país, endividar o país por 2, 3, 4 bis. Mas nós sabemos o que nós queremos para que Moçambique seja nos próximos 20 anos. É para nós precisamos de 50 galerias, ok, vamos fazer 50 galerias. Todo jovem que pinta, artes plásticas, escultores, não sei o que, tem um espaço para publicar as suas obras, vender as suas obras. Vamos por aqui cada vez mais fundações, temos mais publicação de livros, estúdios de música, ver a nossa cultura, potenciar os nossos elementos culturais, o nosso turismo. Fiquemos endividados nos próximos 100 anos, não há problema, mas criamos bases infraestruturais, ativos, que sabemos que vão trazer um retorno para o próprio país. Como o Quênia faz, por exemplo, com toda a pobreza que o país tem, mas investiram bastante numa coisa que eles sabem que tem potencial, que é o atletismo. Então, em tudo que é aldeia, em tudo, tem lá CIAs, né? Como se diz, olheiros, como se diz no desporto, para ir buscar jovens talentosos nas aldeias e por aí fora. E tem um esquema de investimento no desporto extremamente forte a nível do atletismo, porque sabe que é o potencial. Em Moçambique, a minha pergunta é esta: qual é o potencial que tem Moçambique? É por isso que uma vez eu pensei num projeto para Maputo, que se chama Projeto de 1000 Tabelas, que era em 5 anos nós montarmos 1000 tabelas em Moçambique, na cidade de Maputo. Por quê? Os maiores prémios que nós temos em Moçambique, os que levaram o nome de Moçambique para muito longe, uma das áreas, não é a única, uma das áreas foi o basquetebol feminino. Então, se há um potencial nisso, eu disse, vamos arranjar uma maneira de pormos 1000 tabelas. Maputo tem 64 bairros. Então, nós podíamos colocar em cada bairro 100, 200, 300 tabelas. Tabelas é supor uma tabela com um certo espaço de cimento, dar uma bola para as meninas jogarem. Nos próximos 10 anos, Moçambique tira campeões mundiais de basquetebol feminino. Que seria uma bandeira nós a levantarmos para o mundo. Nós teríamos campeões mundiais de hóquei em patins, por exemplo. Por que não investimos nisso? Não? Então, Bom, são estas questões. Eu não respondi diretamente à sua pergunta, né? Mas eu penso que é isto que nós precisamos, não é? Por exemplo, agora, por que nós não nos juntamos para uma... O que é que pode levar os jovens em Moçambique a juntarem-se numa causa? O que levou hoje a ver aquela mudança? A sua evolução deixava claro que o próprio Estado não tem interesse em potenciar a educação justamente para manter o status quo. E daí vem, se o Estado não tem esse interesse em potenciar a educação para a juventude, e é só a partir disso que se estamos no mesmo diapasão, é só a partir disso que esta mesma juventude vai tomar consciência para quebrar o paradigma. Que caminhos restam? Que caminhos alternativos já, para usar o conceito de pós-alternativa que estamos aqui a tratar, que caminhos já há para esta juventude não rumar um descalabro, porque o próprio Estado não tem interesse em potenciar. Se assumirmos que o Estado não tem esse interesse em potenciar, como estava a dizer. Sim, olha,
pode parecer que estou a puxar a brasa para a minha sardinha ou a sardinha para a minha brasa, mas não tenho outra alternativa senão falar disto. Quer dizer, o Estado é representado, o Estado é permanente, não é? O Estado são instituições, mas o que é mudo são governos, não é? Se nós não temos realmente, chegamos à conclusão como jovens, que o rumo, que as políticas, os planos, as estratégias para a juventude estão totalmente desconcertados, não temos outra alternativa senão, sendo a maioria que somos, mudarmos o tipo de governo que temos. Não estou a ver, do ponto de vista da nossa política eleitoral, da democracia política, da democracia que nós temos, a este nível, né, ao nível político eleitoral, há que nós tomarmos uma decisão. E não digo isso por ser político, não estou preocupado muito com o meu partido, não é disso que eu estou a falar. Eu não estou a dizer que tem que ser o meu partido a governar, não estou nessa paranoia, porque às vezes as pessoas também dizem as coisas porque estou a pensar no meu umbigo. Não é isso. Nem que não fosse o meu partido, mas fosse um outro, não me interessa, não há problema nenhum. Mas a grande questão para mim é que há um escalão político-eleitoral que temos responsabilidades como jovens. Tu és artista e tenho visto o seu ativismo político também. E as pessoas podem te criticar, mas Cardoso, tu és músico, porque tu metes em política, não sei o quê. Ser músico e não se meter em política é uma deformidade. Ser músico ou ser escritor e não se meter em política, isso é um defeito de fabrico. Quer dizer, a política, como dizia o João Paulo Sartre, dizia assim que a política diz que ninguém pode fugir da política. Porque quem rejeita, atenção uma coisa, quem rejeita a política manifesta uma atitude política da qual não tem consciência. Quer dizer, a rejeição da política já é manifestação de uma posição política. Portanto, não há como tu não, estando num mundo em que a base fundamental deste mundo é político, você não ter uma posição política. Por outras palavras, estás a dizer que a questão da política é incontornável na nossa vida. Quando você compra pão, você está a ter contato com a política. Quando compra alface, está a ter contato com a política. Quando apanha chapa, está a ter contato com a política. Quando leva o menino à escola, está a ter contato com a política. Quer dizer, não tens como. Então, só podes tentar levar uma vida de avestruz. Quer dizer, você encaixar a cabeça quando a tua realidade, a tua volta é política. Então, não posso negar, nem posso tentar esquivar que há uma forma de atuação que é política eleitoral. Que é o que fazem no mundo todo. Quando não se gosta de um determinado regime, a população, o povo, os jovens se unem e dizem que não queremos mais este regime. E o mesmo regime, 10 anos depois, se as coisas também não funcionaram, pode voltar ao poder. E isso tem que ser uma coisa feita com naturalidade, que é o grande problema que aqui em Moçambique nós temos. Nós entendemos a alternância política como um tabu. Tornou-se um tabu a alternância política, que é mau, que é preciso quebrar isso. Há o lado da alternância política, que não é tudo, mas é um dos elementos. O outro elemento, que é extremamente importante, que é justamente aquilo que vocês estão a fazer agora. Esta iniciativa é uma iniciativa que traz consigo um posicionamento, não propriamente ideológico, né? não nesse sentido, mas um posicionamento que tenta congregar os jovens para um pensamento que visa criar uma certa utopia. Vocês querem criar uma utopia? Há uma utopia, há um projeto, há um modelo, há um padrão de sociedade que vocês esperam, que sonham ter. Então estão a começar aos poucos, a partir de um certo slogan, a partir de alguns valores, de alguns objetivos concretos que vocês traçaram, vocês sonham alcançar uma certa sociedade. Estão a fazer isto. Então é importante que os jovens, independentemente das cores partidárias que pertençam,
independentemente das suas opções religiosas e seja lá qual for, que tenham noção do seu papel histórico. Conhecendo o seu papel histórico, estes jovens vão se unir num projeto de sociedade. Que assim vamos para frente. Vou dar um exemplo só para ficar aqui registrado. Eu fiz uma provocação. Espero que a Elisa Matos me veja essa entrevista uma vez. Eu disse, olha, Elisa Matos, você está aqui a falar comigo ao telefone. Isto não pode. Temos que acabar com essa coisa dos conflitos. Frelimo, Renamo, não pode ser. Não podemos mais viver assim. Eu fiz um desafio ao Galiza. Disse, Galiza, vamos fazer uma coisa. Vamos desafiar estes velhotes todos. Eu vou pôr uma camiseta da Frelimo. Você põe uma camiseta da Renamo e a gente anda juntos na rua. Isso não. Só para tu veres o recalcamento. O sequestro das mentes que fizeram connosco. Né? Porque, todos estamos de acordo que a forma como estamos a fazer as coisas. Que papel o jovem pode jogar para resgatar Cabo Delgado, que está a ser destruído, que está em chamas, que as pessoas estão a ser dissipadas, etc. Bom, a questão do Cabo Delgado como deves imaginar, é muito complexa, que já é de dimensão regional, agora já está na dimensão regional. A Tanzânia já vai meter as suas forças para repelir os insurgentes. A África do Sul já meteu o seu exército e parece que agora vai fazer com um pouco mais de pressão. E daqui a pouco todos os países da região vão se envolver no conflito. Quer dizer, é inevitável. Toda a SADC vai estar num conflito. Muito provavelmente também a União Africana vai entrar. Os Estados Unidos já está. A França já está, que meteu o seu exército. É uma matéria muito complexa, né? O papel dos jovens neste conflito. Olha, uma coisa é verdade. Quando os Estados Unidos... Agora, também no meio disto, não é menos verdade que também é um negócio, não é? É um negócio e que envolve... Isso foi dito por vários pesquisadores, tanto o Feijó disse isso, mesmo o Nuno Rogério também defende a mesma coisa, que as elites políticas nacionais também estão envolvidas neste conflito, mas para fazer negócio no meio disto. Olha, quando os Estados Unidos estavam a fazer a guerra no Vietnã, e os jovens acharam que a guerra era injusta, que os objetivos não eram claros dessa guerra, os jovens se engajaram nos Estados Unidos. Manifestaram-se nos Estados Unidos, forçaram o governo a cair para que houvesse clareza do tipo de conflito que havia no Vietnã. Os Estados Unidos acabou saindo do Vietnã por jovens que não tinham controle do Estado, não tinham controle do Exército, mas eles moveram o Estado e puseram o Estado entre a espada e a parede. A guerra do Cabo Delgado é uma guerra que os objetivos dos insurgentes não me parecem que sejam... Talvez agora o aproveitamento dos grupos extremistas internacionais aproveitaram essa situação. Mas aquela questão, na sua gênese, nunca foi implantar em Moçambique um Estado Islâmico. Quer dizer, muito longe disso, ou implantar a Sharia, não era isso. Isso apareceu como consequência do desenvolvimento do conflito. E o que acontece é que realmente uma das coisas que tem que ser feita, nós temos que forçar. Primeiro, é que o nosso Estado tem que assumir realmente o que é Cabo Delgado. Porque até agora ainda não está claro como é que o Estado moçambicano encara o conflito de Cabo Delgado. O Cabo Delgado, neste momento, devia ser decretado, se é verdade, um Estado de guerra. Mais do que o Estado de emergência nacional, o Estado de Cabo Delgado já devia ter sido decretado antes Estado de guerra em Cabo Delgado. Para que haja clareza de que, de fato, nós estamos a ser invadidos na nossa soberania. O Estado moçambicano assumiu que há uma invasão na soberania nacional. Nós temos que forçar o Estado que haja clareza quanto a isto. Estamos em estado de guerra ou não no Cabo Delgado? Por caso contrário, vai aparecer aqui um conflito de interesses meramente econômicos de certo grupo e que vão movendo a juventude, empurrando a juventude para uma guerra daquelas. Portanto, nós temos, neste momento, eu penso que um dos pontos que nós temos aqui a defender é que tem que haver declaração do estado de guerra. Há uns jovens que estão a fazer um movimento muito interessante, que é o movimento Eu Sou Cabo Delgado, ou Cabo Delgado também é um Moçambique extremamente
Portanto, eu estou totalmente a favor desses jovens. Apoio 100%, até 150%. É o que já devíamos ter feito há muito tempo como jovens. Despertar a atenção clara de que há realmente violação do território nacional. A vida de jovens estão a ser perdidas e não há clareza. Por que o movimento dos jovens está sendo feito naquela dimensão? Porque já se percebeu que o próprio Estado moçambicano não está a assumir uma posição de clareza em relação ao conflito de Cabo Delgado. Porque se o conflito de Cabo Delgado realmente é uma violação da nossa soberania, e nós estamos limitados, neste momento já devíamos ter mobilizado a comunidade internacional para pedir apoios para a intervenção. Não a intervenção daqueles que têm interesses económicos lá. A intervenção dos Estados Unidos é uma intervenção que tem a ver com um interesse particular que tem. A França também é um interesse muito particular que está ali. O África do Sul também está a defender também os seus próprios interesses. Não é nessa dimensão. Nós devíamos apresentar e interpelar, por exemplo, as Nações Unidas, né? As Nações Unidas, e pedirmos uma intervenção internacional concertada para o conflito do Cabo Delgado. Então é isto que eu penso, que nós como jovens temos que levar o nosso Estado, encorajar o nosso Estado a ir colocar essa questão na clareza que deve ser colocada. Porque se isso não for feito, eu acho que os pesquisadores que têm levantado várias hipóteses, sobretudo negócios de alguma elite política lá, acaba sendo, digamos, uma hipótese cada vez mais válida, não é? Paro mesmo por aqui, não faço nada. Muito obrigado, Venâncio Mondlane, por ter despendido o seu rico tempo em conversar conosco. Agradecemos imenso e esperamos voltar a tê-lo numa outra oportunidade. E para si que nos acompanhou, nós ficamos por aqui. Esse é o Voz Alternativa, onde todo jovem se expressa. Voltamos no próximo mês com mais uma entrevista. Obrigado.